E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Igor e vamos conversar sobre propriedades coligativas da físico-química. Você já percebeu que quando colocamos sal na água, ela demora mais para ferver? Ou que no inverno usam sal para evitar que as estradas congelem? Pois é, isso acontece por causa das propriedades coligativas. É sobre isso que vamos falar hoje. Vou te explicar como funcionam esses efeitos e por que ela é tão útil no nosso dia a dia. A hibroscopia é um nome complicado, mas calma. Ela é só o aumento da ponte de ebulição de um líquido quando adicionamos o soluto. Mas esse ponto de ebulição não depende somente, não é somente do soluto, mas sim da quantidade que a gente coloca nesse solvente. No caso, o soluto adicionado com o solvente, a gente tem a solução, certo? Mas por que isso acontece? Imagina que as moléculas dissolventes estão tentando escapar para evitar vapor, ou seja, a gente aquece essa solução e essa solução entra, no caso a água, ela entra em uma fervura. Quando a gente coloca esse soluto, tipo sal, ele atrapalha essa fuga e é preciso mais calor para a ebulição acontecer. No caso, um exemplo nosso, é quando a gente adicionamos sal na água para ferver macarrão. E esse aumento de ponto de ebulição é formado na fórmula ΔT, que é igual a K vezes M vezes I. A ΔTE, variação do ponto de ebulição em graus Celsius. O K é a constante volumétrica do solvente. E M é a molalidade do soluto, que é mol por quilos de solvente. E I é o fator de Van der Waals, considerado a dissociação de soluto. O que é dissociação? A dissociação ocorre quando o composto iônico, como sal de cozinha, NaCl, se dissolve em água e se separa em seus íons constituinte. Por exemplo, NaCl, que é igual a Na mais E mais NClN menos. E aqui a gente tem um exemplo do cálculo que a gente utiliza com uma massa de soluto em 10 gramas e uma massa de solvente em 100 gramas e a constante que a gente consegue adquirir a partir de várias tabelas que a gente pode encontrar em livros de fisicoquímica, livros de química. E a sua massa molecular de NaCl, 58,40 gramas por mol. A crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento. Agora vamos para o outro lado da crioscopia. Sabe quando jogam sal nas estradas para evitar que fique congelado no inverno? É porque o sal se impede que as moléculas das águas se organizem direitinho para formar o gelo. Com isso, a água só congela em temperaturas ainda mais baixas. Olha que loucura! Se dissolvemos 10 gramas de NaCl em 100 gramas de água, o ponto de congelamento pode cair abaixo de 0 grau, para menos 6,38 graus. Isso mostra que, como até pequenas quantidades de soluto, pode ter grandes efeitos. No caso, os cálculos é o mesmo da ebuloscopia. O que vai diferenciar é a constante da crioscopia, que também a gente adquire na tabela. Essa aqui é uma tabela de exemplo que eu trouxe para vocês, tanto da parte de crioscopia e da ebuloscopia. E tem vários solventes que a gente pode estar utilizando esses cálculos. Não se preocupe, esses cálculos eu entrego nessas tabelas. Então, resumindo, quando colocamos um soluto em um líquido, ele pode aumentar o ponto de ebulição, ebuloscopia, ou diminuir o ponto de congelamento, a crioscopia. E isso tem as aplicações super práticas, como cozinhar alimentos mais rápido ou evitar a água do congelamento no inverno. Desde já agradeço. Obrigado.